Olá! Gostou do nosso primeiro episódio? Ninguém inventou de colocar Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu e a equipe do Dendê ficamos muito felizes com todas as mensagens que recebemos sobre o episódio de estreia da nossa segunda temporada. O retorno de cada ouvinte é fundamental para a gente seguir em frente. Muito obrigado mesmo, viu? Mas me conte, como foi seu São João? Acendeu a fogueira? Ainda tá com cheirinho de queimado no cabelo, né? Saudades de quando podíamos dançar um forró agarradinho, nos reunir em torno da fogueira, embebedaço de licor e quentão. Mas logo essa pandemia passa, e aí será só alegria. Aff, nem quero pensar para não ficar muito ansioso. E você, Rafa, como foi seu São João? Foi legal. Foi legal meu São João. Passei em casa, isolado, mas com bastante comida junina. Foi bem legal. Você que chegou aí agora deve estar estreando a participação de Rafael aqui, né? Mas nessa temporada, a nossa proposta é almoçarmos juntos com muitas resenhas sobre as nossas comidas. Almoçamos eu e Rafa daqui e você daí. Rafa, já passou o frio na barriga da estreia? Tá passando. Mas para você que não conhece a mim ou ao Wagner, vale a pena dar uma olhada no nosso primeiro episódio dessa temporada. Lá eu me apresento um pouco melhor e Dr. Dendê Wagner também se apresenta. Hoje nós vamos falar da festa de São João, que é a festa da fartura. Você sabe por que a festa de São João é a festa da fartura, Wagner? Sei, porque é a festa da colheita, né? É o momento de agradecer e dividir o que foi cultivado na terra. É tempo de milho, de laranja, de amendoim. No São João, a gente come as comidas preparadas com os produtos que foram plantados 3 meses antes, lá no dia de São José. Inclusive, se chover no dia de São José, é sinal de que o São João será de fartura. No dia de São José, pedra de sal derreter. Você já assistiu o filme Sinais de Chuva de Onei São Paulo? Não é da minha época. Pois assista, tá no YouTube e eu acho que o YouTube já é de sua época. Tô brincando, o YouTube já é da minha época, mas o que é que o filme trata? No filme, Onei, inspirado na obra Fidalgos e Vaqueiros de Eurico Alves Boaventura, entrevista sertanejos da região de Tanquinho e Riachão do Jacuípe sobre os métodos de adivinhação da chuva. Você conhece esses métodos, né? Alguns deles meu avô fazia lá no Irará. Eu lembro, por exemplo, dele contar que botava no sereno, na virada do ano, barras de sabão de massa para ver qual derretia mais em cada mês. No filme, os sertanejos entrevistados por Onei faz esse tipo de adivinhação com pedras de sal, também no sereno. Vamos ouvi-los? O povo aqui tem um costume de botar no primeiro do ano uma pedra de sal, faz os 12 meses assim num papel e bota em cada padrinho uma pedra de sal. Quando ele cobre assim com a cuia, qualquer vaso que não entre vento, nem mole, de manhã ele descobre. O mês que tiver de chover, fica molhado o mês, lugar. E é certo que em 60 a gente fez e desmanchou todo. Em 61, aqui em casa se fez, a gente ficou até assombrado que não molhou um papelzinho, não molhou. E é certeza mesmo aquela experiência do pé de sal. Nossa, que interessante, viu? Fiquei super curioso para assistir agora e conhecer mais sobre os métodos de adivinhação desses profetas da chuva. Eu super recomendo. Prometo que vou assistir. Mas retomando essa questão da roça de milho, plantada no dia de São José, a gente conversou com a sertaneja que também pesquisa o sertão, Cláudia Vasconcelos. Ela nasceu em Jacobina, mas viveu a infância na roça em Serrolândia. Ela desenvolveu seus estudos em História e hoje é uma das referências sobre a identidade sertaneja baiana, ou melhor, a sertanidade baiana. Uma das lembranças que Cláudia compartilhou com a gente que eu achei mais interessante foi dela com o pai indo plantar milho. Vamos ouvi-la? Eu perdi meu pai ano passado. E meu pai é uma figura muito complexa, muito
incrível. Meu pai veio da roça, foi para São Paulo como todo pau de arara, todo migrante, detestou aquilo lá, voltou. O sonho era ser caminhoneiro, plantou mandioca, perdeu tudo, aí conseguiu depois batalhar como empregado, conseguiu um caminhão e virou caminhoneiro, muitas histórias. Mas meu pai não perdeu a conexão com essa coisa da roça, do ser da roça. E assim, sem estudo, né? Ele estudou até a terceira série, um cara inteligentíssimo. Ele e minha mãe inteligentíssimos, mas não tiveram a oportunidade de estudar. Mas ele fez duas coisas que me marcou muito, que eu chego no milho. Uma é, ele alfabetizou a gente em casa, e a gente hoje lê, que é porque ele sabia que a gente da roça não podia chegar na escola pior do que ninguém, a gente tinha que chegar, né, preparada para não ser chamada de tabaroa. Então, ele não dizia isso, mas hoje nossa leitura, né, filosófica, poética é isso, e eu acho isso muito bonito da parte dele, né, muito freiriano, sem ter lido Freire. E claro que ele nos alfabetizou de uma forma bem dura e difícil, mas ok. E ele levava eu e minhas irmãs para a roça que a gente morou todo 1º de maio para plantar milho e feijão. Eu preciso ser sincera que a gente detestava esse ritual, porque a gente saía do nosso feriado na cidade, que a gente queria brincar, não tinha escola. Então, poxa, nosso feriado. E ele botava a gente no carro e ia para a roça e nos obrigava a plantar. Eu preciso dizer que eu acho isso hoje em dia muito lindo o que ele fez, né? Ele dizia a frase: vocês precisam saber de onde vem a comida que a gente come e como é esse trabalho. Ele dizia lá do jeito dele. Então, assim, é uma memória afetiva que eu trago como um grande aprendizado, porque mexer na terra, plantar milho e feijão, a gente não acompanhava o processo do crescimento do milho e do feijão, né? Assim, a gente ficava mais na cidade, ele acompanhava isso. Mas, assim, eu tenho essa memória que eu fico pensando, poxa, meu filho muito provavelmente não vai ter. Eu posso até fazer simbolicamente, mas ele plantava porque, de fato, ele tinha roça de milho e roça de feijão. Que potência esse depoimento de Cláudia, né? E o ensinamento do pai? Vocês precisam saber de onde vem a comida que a gente come e o trabalho que dá. Isso é lindo. E se a gente parar para pensar, o milho está presente constantemente em nossa alimentação, né? Você sabe que o milho é um alimento tipicamente americano, né? Claro, tá me xoxando, né? Olha o Ejó! Milho, batata, mandioca são alimentos que foram domesticados pelos indígenas, ou melhor, pelos povos originários da América. E era a base da alimentação dos povos que aqui viviam antes mesmo da invasão de 1500. Esses alimentos foram difundidos depois de 1500 por todo o mundo e salvaram populações no mundo todo. O que seria das populações europeias sem a batata durante as guerras? Você sabia que essa batata que nós chamamos de inglesa, efetivamente, ou melhor, originalmente ela é americana? Não sabia. Mas é. Nossa, bacana essa informação. Mas aí você já está mudando de assunto, né? A gente está falando de milho, você está falando de batata. Vamos voltar para as delícias do milho. Inclusive, lembra da professora Degardes Viana que falamos no 3º episódio da pré-temporada? Não? Ah, pois. Se você aí não escutou, depois que acabar esse episódio, procura lá. O link está no nosso Instagram. Seguindo com Degardes, em seu livro A Cozinha Baiana, Seu Folclore e Suas Receitas, ela cita uma variedade de pratos feitos a partir do milho. Alguns nem existem mais. Ela dá a receita de aberém, acaçá vermelho ou branco, acaçá de leite, aluá, angu, bolacha de milho, bolinho de milho, bolo de convento, bolo de milho, broa de milho, canjica de milho verde com coco e sem coco, canjica de milho seco, cuscuz, fubá de milho, lelê, mãe benta de milho, manauê de milho, mingau, munguzá, pamonha, pipoca, quibabá, quizibu, quizuqui, sopa e até um vatapá de milho. Ufa, haja milho para tanta receita, viu? Mas como o nosso episódio de hoje é sobre o São João, entre tantos pratos, eu quero destacar a canjica. Eu já falei para vocês que para mim teria canjica o ano inteiro, né? Mas antes de Delgarde, Quirino não escreveu nada sobre a canjica? Sim, é verdade. Manuel Quirino registrou a receita de canjica de milho verde em que os grãos eram ralados na pedra e depois espremidos em urupema, uma peneira de palha. No Irará chamam de urupemba. Urupemba? Nossa. Enfim, a receita de Quirino leva ainda 2 tipos de leite de coco, o grosso e o mais fraco.
além de açúcar, manteiga fina, água de flor de laranjeira, água de erva doce e cravo fervidos à parte. O querido Quirino, ele também faz menção a uma canjica de flor de arroz e uma canjica de milho pelado, que me parece que já nem existem mais. Tanto Quirino quanto Edgardes alertam que depois de levada ao fogo, é preciso mexer sempre a canjica, para ela não embolotar nem pegar no fundo da panela. Caso você aí nunca tenha feito canjica na vida e resolva fazer uma no dia de São Pedro, segue algumas dicas preciosas da Pro Edgardes. Primeira dica: para saber se está no ponto, pinga-se um pouco da canjica na vasilha com água fria. Se empastar, está no ponto, mas se dissolver, ainda está crua. Segunda dica: pinga-se um pouco da canjica em um pires e deixe esfriar. Depois, inclina um pouquinho o pires, sabe? E aí verifica. Se deslizar e deixar o pires limpo, é porque a canjica já está cozida e pode ser tirada do fogo. A terceira e última dica de Edgardes é a seguinte: é melhor não polvilhar a canela em pó logo depois que a canjica é colocada na travessa, porque dessa forma ela dura mais e não azeda tão fácil. Gostou das dicas, Rafa? Anotou tudinho? Então faça uma canjica e mande minha marmita no São Pedro, viu? Adorei as dicas agora. Fazer canjica. Canjica dá um trabalho da porra. Nossa, a canjica dá muito trabalho mesmo. E é impossível falar de canjica e eu não me lembrar da canjica preparada por Manhinha e Paião lá no Bonfim. Ó, depois de triturado, o milho é passado num pano bem fino, tipo fralda de criança, sabe? A canjica fica tão fininha, tão macia, que desmancha na boca. Fiquei com vontade agora de uma canjica com cafezinho. Mas e você? Quais suas lembranças gastronômicas da infância no São João do Irará? Melhor que isso. Busquei no Irará uma especialista na canjica. Evanilda Ribeiro, que é mãe de Vitor, um amigo meu de infância, e mulher de Raimundo, dono da padaria, que já está na 4ª geração, que ficava lá na minha rua, ela gravou pra gente explicando o passo a passo da canjica que ela faz em casa. Escute aí. Eu faço a canjica. Eu pego o milho, descasco, limpo, tiro aqueles cabelinhos todos aqui, ó, todo limpinho, né? Agora eu vou cortar o milho. Depois de cortado, coloquei no liquidificador, coloquei uma xícara de leite e vou bater. Depois que eu já triturei, passei na peneira, depende muito da quantidade do milho. Se você tiver mais milho, claro que vai ter que botar mais leite, botar mais açúcar, mais tudo. Como esse aqui eu estou fazendo só para uma demonstração, então já triturei, cortei, limpei, cortei, triturei, peneirei. Agora vou botar os ingredientes. Vou botar um pouquinho de cravo, que é para dar o gosto. Um pedacinho de canela. Eu gosto de botar coco natural. Açúcar. E um pouquinho de sal. O sal você vai experimentando para ver, para não salgar. Botar de acordo ao gosto. Ó, tá vendo? Soltando o fundo da panela. Agora, quando chegar no ponto aqui, vocês experimentam se tá bom de sal, se tá bom de açúcar, se precisa botar mais um pouquinho de açúcar e de sal. Tem que ser a gosto da pessoa que tá fazendo. Tem que deixar cozinhar bem. A hora já tá soltando aqui, ó, no fundo da panela. Eu coloquei um pouco de leite de gado, mas pode colocar leite de coco, leite de gado. Ela não só gravou o áudio, como mandou pra gente um vídeo super fofo que vamos compartilhar lá no Instagram. Que fofa, dona Evanilda. Vale muito a pena assistir o vídeo que ela nos mandou. Deu até vontade de lançarmos um programa de TV, já pensou? Doutor Dendê e Evanilda no grande estilo Palmeirinha. Deixe de graça e me fale mais de suas lembranças no Irará. As comidas juninas lá de casa eram basicamente essas: pamonha, canjica, amendoim cozido, milho cozido.
A variedade não mudava muito. O que era certo é que esses alimentos eram do São João. Assim, eu não lembro de ter comido canjica ou pamonha em outras épocas. Minha avó, Zilda, ela sempre fazia a canjica e a pamonha. A pamonha, ela inclusive usava um saco de pano para ajudar a fazer o formato da palha. Nossa, que interessante. Ela contava também que sempre, quando morava na roça, ela enfeitava a varanda com pamonhas e pés de moleque de pendurados. Você sabe o que é pé de moleque, né? Claro, Rafael. Pé de moleque é um doce feito de amendoim com açúcar, né, ou rapadura. E recentemente inventaram até o pé de moça, né, aquele com amendoim e leite condensado. Conhece? Conheço, mas não é desses que eu tô falando. Oxi. O pé de moleque que eu tô me referindo é um pé de moleque feito com massa de puba, amendoim, rapadura. Ele é assado no formato de um pé, embrulhado na palha de bananeira e assado direto no fogo, ou da fogueira ou do fogão a lenha. Minha avó adorava. Era um bolo com gosto forte de cravo e canela. Nossa, eu nunca comi esse pé de moleque, mas já fiquei com vontade. Agora, as minhas maiores lembranças do São João do Irará, lá na Rua de Baixo, era a arrumação. Era uma folia. Juntávamos as crianças todas para fazer banderola, grampear as bandeirolas, subir nos postes. Eu lembro de Peu, Gazu, Thaís, Lio, Marcílio, Matilde organizando tudo. Passavam de porta em porta pedindo material, passavam de porta em porta pedindo dinheiro para comprar o material. Uma verdadeira quadrilha, né? Exatamente. Meu avô, que era muito casquinha, não dava. Agora eu entendi de onde vem sua casquinhagem. Queria eu ser casquinha para sobrar dinheiro. Mas minha avó sempre mandava um dinheirinho escondido para ajudar na festa. Eu também pedi para Matilde Cerqueira, que era uma dessas organizadoras dessa quadrilha junina da Rua de Baixo, contar pra gente um pouco de como era essa organização lá. Ai, que saudade eu tenho das noites de São João. Então, na minha memória afetiva, eu lembro muito do São João aqui em Irará, na Rua de Baixo, a Rua Campos Martins, onde nós nos reuníamos para arrumar a rua. Pedíamos aos vizinhos contribuições para poder enfeitar a Rua Campos Martins, cheia de bandeirolas, né, com fogueiras. Era uma coisa tão bonita, tão satisfatória para a gente. E assim foi passando de geração para geração, né? Então a gente acordava de madrugada para quando as pessoas, né, se levantassem, encontrassem a rua toda arrumada. E assim é a memória que eu tenho do São João aqui em Irará. No dia da festa mesmo, sempre tinha forró no coreto e muita fogueira. Minha mãe sempre reclamava que eu destruía o tênis novo nas brasas da fogueira. A criança que nunca voltou para casa com o dedo ou com o tênis queimado no São João que atira a primeira pedra. E você lembra daquele hábito de passar na casa dos vizinhos e perguntar: São João passou por aqui? Aí a pessoa te convidava para entrar na casa e te oferecia um bolo de aipim, um quentão, um queijo cuia, ô delícia. Esse hábito lá no Irará virou uma grande festa que é o jeguerê. Antigamente era um jegue com uns barris de licor passando de porta em porta. A gente comia nas portas e um forrozinho atrás do jegue. Hoje virou uma festa imensa. Preferi as antigas. Inclusive, Evanilda nos contou um pouco de como funcionava essa organização da porta em porta lá na Rua de Baixo. Vamos ouvir um pouquinho mais dela? O São João de antigamente era um São João participativo, que as pessoas saíam de porta em porta, e os grupos e as pessoas, as donas de casa recebiam assim com a maior felicidade, com um banquete. As mesas tinham de tudo: bolo de aipim, de puba, canjica, milho cozido, bolinha de genipapo, cocada. Mas, com o tempo, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo, as festas foram mudando também
passando para festas de bandas grandes, e essa cultura foi acabando. Mas é uma festa que eu adoro. Eu acho uma festa lindíssima, colorida, bem alegre, bem participativa. E eu adoro tudo de São João. Menina, essa rua de baixo fervia, viu? Nem lhe conto, nem lhe conto. Ah, pois. E você sabe por que o povo tem o costume de acender fogueira no São João, né? Segundo a tradição cristã, a fogueira foi o sinal utilizado por Isabel para avisar sua prima Maria que o filho havia nascido. Elas fizeram um trato. Isabel se comprometeu a fazer uma fogueira num lugar alto para que sua prima lá de longe soubesse que ela tinha parido. E a criança foi chamada de João. Inclusive, São João é o único santo que é celebrado pela Igreja Católica no dia do seu nascimento. Em geral, os santos são festejados no dia da morte, né? Mas não ia ter graça comemorar São João no dia da degola, né? Com certeza, Rafa. Tanto assim que a representação do São João utilizada nos festejos juninos é do São João de Carneirinho, da criança com cordeiro no colo. Agora, você sabia que essa tradição da fogueira é mais antiga do que o nascimento do próprio João, né? Os povos celtas já celebravam o dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, com a queima de uma árvore ou de uma grande fogueira. Essa mesma tradição foi apropriada pelos romanos no dia do Sol Invictus, que depois foi associado à festa do Santo como uma forma de difusão da Igreja Romana. Nossa, não sabia disso não, viu? Muito interessante. Agora, a fogueira, na verdade, ela tem uma simbologia muito forte em várias culturas e religiões, né? Sim, o fogo, né? O fogo tem esse sentido. O que seriam de nós humanos sem domesticar o fogo? Se não tivéssemos domesticado o fogo? Mas, além desse símbolo do nascimento da civilização, o fogo e a fogueira também estão relacionados a divindades africanas. É o caso de Airá, que em algumas casas quetos é tido como uma qualidade do orixá Xangô. E caô, cabecilê! Ó, gente, qualidade aqui, para quem não sabe, seria um dos caminhos ou manifestações do orixá. Exatamente. Em algumas casas, essa entidade ela é um orixá autônomo relacionado a Oxalá. Mas o culto a ela acontece sempre com a fogueira acesa e os filhos iniciados dançando em volta ao som dos atabaques. E em um determinado momento, todos incorporam e precisam ser contidos por um batalhão de ogãs e equedes para não adentrarem o fogo. Em seguida, transcorre-se o candomblé normal no barracão. Eu mesmo já presenciei essa festa 2 vezes. Uma foi no terreiro de Baba Cutu, em Feira de Santana. Grande abraço, Cutu. E outra foi no Gantuá. Pela relação que foi estabelecida entre esse orixá e São Pedro e São João, essa festa sempre acontece no final de junho. Ê, Xangô, Xangô menino, na fogueira de São João. Ê, saudade de assar um milho na brasa da fogueira, né, minha filha? E por falar em milho assado, sabe o que eu lembrei agora? Eu estava lendo uma matéria esses dias que dizia que cozinhar amendoim é um hábito bem específico do Nordeste. Em outras partes do Brasil, o povo só conhece amendoim cru ou torrado. Pense aí. Não sabe eles que estão perdendo, hein? Pra mim, amendoim cozido é igual a pipoca. Eu só paro de comer quando acaba. Eu também adoro amendoim. E não existe São João no Nordeste sem amendoim, milho e forró, né? Com certeza. Eu não conheço um nordestino raiz que não goste de um arrastapé, de um forró bodó, de um shot, um baião, um chachado. Ê, viva seu Luiz Gonzaga! Mas me diga uma coisa, você sabe dançar forró, Rafa? Tem muita quadrilha lá no seu Irará? Claro que tem quadrilha no Irará, tem Rainha do Milho, tem tudo que se tinha direito. Na minha infância, na escolinha Saci, onde estudei as primeiras letras, sempre tinha aquela quadrilha super ensaiada com a criançada toda. Eu tenho foto dessa época. E você? Com certeza, a gente até já postou no stories do Dr. Dendê, você não viu não? Não vi, vou lá olhar. Olha minha foto de caipira, todo bonitinho. Você sabia também que quadrilha deriva de uma tradição francesa? Francesa? Foi uma tradição francesa que foi aclimatada ao sertão baiano e nordestino. E até hoje a gente tem expressões francesas puxadas na quadrilha.
a Lavantu, a Narrier. Essa dança que parece, ou melhor, que imita os bailes da nobreza francesa, com os passos ensaiados, onde as damas e os cavaleiros ficam em posições pré-determinadas e são chamados por um mestre para dançar juntos, foi completamente aclimatada aqui. E aqui virou essa festa da alegria, da nossa expressão máxima, com as suas roupas coloridas e com todo o sentido que a nossa quadrilha tem hoje. Olha a cobra! É mentira! E a alegria é que não pode faltar hoje em dia, né? E é tudo que estamos precisando nesses tempos tão malucos que vivemos. Na conversa com Cláudia, ela falou exatamente disso. Falar de sertão, falar de comida, falar de São João, é tudo que o nosso coração está precisando, né? Nesse momento, com tantas saudades, com tantas aflições, e falar de comida num momento de fome, e falar de festa num momento de morte. Mas eu acho que no Brasil a alegria e a festa, de fato, são um patrimônio que a gente tem que saber ler, né? Então, de fato, a festa de São João é uma festa ritualística, é uma festa religiosa no sentido mais profundo da palavra religiosa, né? É ritualística, é comemoração, é colheita, é partilha, é sabores, né? É fazer uma mesa de São João. E isso realmente eu vivi intensamente e vivo, porque felizmente o São João na Bahia e no Nordeste inteiro é muito vivo. Então eu tenho amigos que fazem todo ano, eu tenho tios na infância. Meu pai era bem rígido, a gente não podia sair muito, mas a gente ia para as festinhas da casa da roça da tia. Então, de fogueira, eu tenho muita memória. O meu carnaval para o soteropolitano, com certeza, é o São João. Eu falo isso porque eu tenho amigos nascidos nesta Bahia reconcaviana, que quando chega o carnaval a pessoa enlouquece, né? Pira e o corpo muda, e o cheiro muda, e tudo muda. E meu São João é o carnaval do soteropolitano, sem dúvida. Mas eu gosto de carnaval também. Ah, pois, se chuva, suas cervejas são o combustível do carnaval, sem dúvida, o licor é o combustível do São João, né? E a gente não pode terminar esse episódio sem falar dele. Poxa, você me lembrou do Bracim, uma cachaçaria incrível que tem em Vitória da Conquista. Lá, às vezes, ela é chamada de farmácia. Mas essa relação, que parece ser apenas uma brincadeira, não é. Na origem, o licor era feito com ervas e com produtos que serviam para o remédio. Não só remédio de corno, viu, Wagner? Oxe, eu nunca fui corno, pelo menos que eu saiba. Só é corno quem sabe. Mas também para dores do físico, para males físicos. Para qual mal você vai tomar? Eu vou tomar licor para esquecer um pouco essa pandemia, viu? Enquanto não chega a minha Pfizer geladinha. Ai, doido para tomar vacina. Fiquei sabendo que aí perto da sua casa tem um fabrico maravilhoso de licores. Menina, aqui no Nordeste Amaralina tem de tudo. Eu recebi uma garrafa para provar desse licor. E também conversei com o dono, que é o bartender Oliver. Minha vida surgiu, o licor surgiu na minha vida justamente por conta disso, né? Dos mais antigos, eu vendo os meus familiares fazendo. Aprendi com minha tia uma base, depois eu viajei, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, conheci fábricas de licores, também Cachoeira, né? Que é a terra do licor. Enfatiza bastante você no conhecimento e se aprimorar mais no licor. Quanto mais tempo a calda ficar, mais saboroso fica o licor, tá? O meu licor é feito artesanalmente, eu costumo botar especiarias, essências, trabalhar com isso para dar o diferencial, né? Eu suponho sempre depois do Natal, Ano Novo, eu já começar a colocar os licores em prática, reformular a calda, transformar novamente a calda, né? E eu tenho aqui vários baldes que eu faço licor.
Eu coloco o licor de ginipapo com especiarias, tamarindo, acerola, maracujá, e esse ano eu busquei na questão do acerola, né? Amendoim, maracujá. E esse ano eu coloquei o café com chocolate. Ouvindo o Oliver agora, fiquei com vontade de beber um licorzinho. Qual é o seu sabor preferido, Rafa? Eu adoro o tamarindo. É o meu licor predileto. E já que a gente tá falando de licor, nada melhor do que terminar nosso almoço com um ótimo digestivo, né? E como tudo que é bom dura pouco, nosso episódio de hoje termina aqui. Mas calma, junho ainda não terminou e dia 29 é dia de São Pedro. Mesmo que você aí não seja pescador ou viúva, aproveite para fazer uma canjica, comer uma bolinha de genipapo, terminar de beber aquele licor do São João. Com fé nos Santos Juninos, para o ano, além de celebrar com comida, a gente vai festejar Santo Antônio, São João e São Pedro com muito forró, com muita quadrilha e bastante aglomeração em torno da fogueira. Enquanto a aglomeração é só desejo, vamos tomar o nosso licorzinho, ou melhor, um cafezinho para terminar esse almoço. Demorou! Este podcast tem trilha sonora de Elinas e conta com a edição de Daniele Freire. A gestão de mídias sociais do Dr. Dendê é realizada por Romeran Ribeiro. A produção e assessoria de comunicação é de Jean Cardoso. O designer de Davi Barreto. A direção de Rafael Fontes, que também faz comigo, Wagner Rocha, a pesquisa e a apresentação desta temporada. Um cheiro e até a próxima! Viva a Refazenda!